Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada é por nós, tudo é pelo Senhor. Glórias a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa vida, ela só passa a fazer sentido quando nós vivemos ela para o Senhor. Talvez por diversos tempos, você tentou perseguir os teus sonhos, tentou encontrar o amor. E como está o teu coração hoje? Como é a sua história? Como são as suas relações? Onde está a sua esperança? Hoje, você está feliz ou está triste? Está desanimado? Está animado? Está esperando que alguma coisa aconteça ou está simplesmente deixando o tempo passar? Não adianta a gente tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã ou depois. Mas uma coisa é certa, essa vida, ela não foi feita para nós. Porque se Deus não tiver na nossa vida, nós não conseguimos vivê-la. Nós não conseguimos sentir coisas boas, nem ter bons pensamentos. E como esses pensamentos, eles podem acabar nos torturando. Quando uma pessoa ela busca um psicólogo, é porque as coisas que ela pensam acabam machucando ela. Então os nossos pensamentos, eles têm influência sobre os nossos sentimentos. Porque se nós pensássemos coisas boas, os nossos sentimentos seriam bons. Mas por que será que a gente só fica pensando, muitas vezes, coisas ruins? A verdade, ela está um pouco além daquilo que nós podemos compreender. Se nós tirarmos as questões espirituais, nós nunca iremos compreender plenamente essa vida. Não tem como a gente viver essa vida sem a presença de Deus. Quando nós temos bons pensamentos, é sinal que Deus está perto de nós, o Espírito Santo, e Ele afastou todos os espíritos malignos que viviam perto de nós. Mas quando nós deixamos de buscar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de querer a sua presença, os outros espíritos, eles voltam perto de nós e colocam dentro dos nossos pensamentos essas ideias malucas. Colocam uma dependência emocional sobre as pessoas, porque a melhor forma da gente ser enganado é acreditando que o amor é outra pessoa. Deus, ele já nos ensinou: olha, quando vocês quiserem amor, venham a mim, que eu tenho todo o amor do mundo para dar para vocês. Outro amor não vai te satisfazer. Só que o mal, ele vem e coloca que você precisa de alguém, que você depende de alguém, que a sua vida seria mais feliz por alguém. Felicidade é sentimento da presença de Deus. Nada é por nós, tudo é pelo Senhor. Então a nossa vida, ela só começa quando Deus começa a participar da nossa vida, seja na questão financeira, seja na questão sentimental, seja na questão de relação que você tem com outras pessoas. A nossa vida, ela só fica plena quando Deus é o centro dos nossos pensamentos e do nosso coração. Se a gente vai lá em Romanos 11, versículo 33 e 36, a palavra do Senhor, ela diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Algumas coisas ficam bem claras para mim, pelo menos nesse versículo. Como são grandes as riquezas. Toda a prosperidade que nós temos é Deus nos emprestando aquilo que é dele. E
por que Ele nos empresta? Para que nós ficamos ricos? Para que nós sejamos maiores que outras pessoas? É claro que não. Deus nos empresta para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Prosperidade não é uma coisa apenas para a nossa casa. Prosperidade é para que você esteja capacitado e apto a realizar toda boa obra, tudo aquilo que o Senhor coloca dentro dos teus pensamentos e do teu coração. Então, quando nós fazemos para o Senhor e dividimos as riquezas que Ele nos dá, nós fazemos isso com alegria, porque nós sentimos que temos que fazer, não por obrigação. A relação que nós temos que ter com Deus e o dinheiro é exatamente essa. É entender que nós não somos escravos dele, nem dependemos dele. Nós dependemos do Senhor e pela misericórdia de Deus que Ele divide isso. Olha o que mais Ele diz. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Sabedoria é a inteligência que os Espíritos nos ensinam para que nós conseguimos dominar o nosso coração. Porque é do nosso coração que vem todos os enganos. Mas é através do conhecimento de Deus que nós conseguimos domar e distinguir o que é o bom e o que é o ruim. E Cristo ele fala, observem todas as coisas, fiquem com o que é bom, descartem aquilo que é ruim. Quando nós generalizamos ou nós olhamos as coisas e simplesmente taxamos, isso acaba nos tirando a oportunidade de pegar alguma coisa boa. Lembra às vezes quando você vai num pé de alguma fruta ou alguma coisa e você encontra algo para comer, mas talvez as frutas não estejam todas perfeitas. Você tira a parte que dá para aproveitar, a parte que está boa para comer e joga fora a outra parte. Não é melhor fazer isso do que ficar sem comer nada? Ou ficar reclamando que não existem frutas boas? Para quem está cheio de Deus, sempre existe oportunidade. Nós sempre encontramos a razão do Senhor colocar nós diante de certas situações, mesmo na adversidade. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode falar por que Deus permite certas coisas e outras não? Eu não posso. Mas também tanto faz. Eu aceito aquilo que Deus faz e eu entendo que tudo é por Ele. Então, se Ele está fazendo alguma coisa, é porque Ele tem algo planejado. Nada é por engano. Nós vivemos uma batalha espiritual, sim, mas nós sabemos o lado que vai vencer. Nós sabemos quem é o nosso Senhor. Nós sabemos quem nos sustenta, quem participa da nossa vida desde o começo. Porque Deus cria as pessoas e o mal as possui. O mal não tem poder de criar ninguém. Ele tem que ficar como um urubu, sempre esperando que alguém se desvie, sempre esperando que alguém perca a fé, perca as esperanças, para ele vir colocar pensamentos na cabeça. E o primeiro engano que ele coloca é essa ideia de amor, de você ter que procurar outra pessoa. E às vezes nós nos colocamos no meio do pecado por isso, achando que o amor precisa ser encontrado, que sem o amor eu não vou ser feliz. Quantas pessoas não têm alguém e ainda assim não encontraram a felicidade? Então a felicidade ela não está nas coisas, mas quando nós aumentamos o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, a nossa relação e os nossos sentimentos, eles melhoram demais. Então, mesmo sem entender os planos de Deus, e a palavra ela deixa clara, quem pode entender? Ninguém. Nós podemos às vezes especular, às vezes Deus coloca dentro de nós a certeza, como Ele fazia com os profetas, para que a nossa fé ela possa aumentar. Mas certeza mesmo, nós nunca vamos ter. Mas todas as coisas elas foram criadas por Ele. Por isso eu disse, o mal ele não criou você, o mal ele nos possuiu. O mal ele está intrínseco dentro de nós, o mal está na nossa carne. Mas quando Deus chega, o mal ele vai embora. E tudo existe por meio dele. Tudo. Então não adianta a gente ficar querendo culpar alguém. Olhar e falar, nossa, se a minha vida fosse assim, ou se a pessoa não me fizesse isso. Nós não devemos, isso tanto faz. Cada um faz o que quer da vida da pessoa.
Ah, ele me traiu. Ele tem o direito de fazer isso. Ah, mas não é certo. Tá bom, não é certo, mas ele tem o direito. E nós que não temos o direito de querer praticar o mal, porque quando eu começo a crer que eu tenho o direito de coisas que eu não tenho, aí que o mal realmente ele começa a se manifestar na minha vida. Você não tem o direito de bater em outra pessoa, você não tem o direito de xingar outra pessoa, você não tem o direito de gritar com outra pessoa, você não tem o direito de nada, de machucar, de pensar em tirar a vida, de pensar que a outra pessoa vai ter que pagar. Você não tem o direito de nada dessas coisas. Porque se você fizer essas coisas, ainda que você possa, você vai estar abrindo mão das coisas que o Senhor tem para você, das riquezas que Deus tem para você, do conhecimento, da sabedoria, e vai continuar sempre sendo um escravo. Então, quando nós perdoamos, nós damos autoridade ao Senhor viver a nossa vida. Porque para se perdoar, é preciso que nós sejamos perdoados primeiro pelo Senhor. Porque através desse ato que nós aprendemos com Ele, nós conseguimos praticar isso para outras pessoas. E aqui fala mais uma coisa, que tudo existe por Ele e para Ele. Como você tem usado a tua vida para Deus? Quanto tempo você tem gastado da tua vida para Deus? Nós vivemos uma relação muitas vezes muito egoísta. É só pedindo oração para que abençoe a minha família, os meus caminhos e o meu isso. O meu não, é o nosso, o Pai é nosso. Não é assim que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, oração plural. Então a bênção ela pode se estender por todas as pessoas, mas você vive às vezes como um miserável. Nós temos sim que falar de Jesus para as pessoas, porque quando eu falo de Deus, é Deus se manifestando através de mim. E talvez você não sabe por que os teus sentimentos não são bons. Primeiro, que você não reconhece que todas as coisas são dele. Segundo, que você não consegue reconhecer que tudo que você tem foi ele que deu. E que os maus sentimentos que você sente é fruto das suas próprias escolhas. Então não adianta você querer ficar culpando Deus quando você é egoísta, quando você só busca os teus próprios interesses, quando você não fala de Jesus para ninguém, não faz nada. Você quer ver as coisas começarem a dar certo? Deixa Deus usar de você. Fala, Senhor, eis-me aqui. Me faça um instrumento da tua vontade, Senhor. Coloca dentro de mim sabedoria, conhecimento, mas não para que as pessoas elas nos admirem ou elas olhem isso e aquilo. O que mais tem é gente querendo ser reconhecida por outras pessoas. Eu, sinceramente, o que eu queria é ser reconhecido por Deus. Eu gostaria, se Deus permitisse, de ter a graça de poder entrar no céu e Ele dizer, olha, bacana, fiquei feliz por tudo que você fez comigo. Porque nós não fazemos nada sozinho. Então, quando a vaidade, ela passa, eu quero ser reconhecido, eu quero ser o mais bonito, eu quero ser... Cara, eu quero ser aquele que consegue amar porque Deus assim o permite. Eu quero ser aquele que consegue obedecer porque assim Deus o permite. Eu quero ser aquele que venceu a tristeza. Eu quero estar do lado daquele que venceu a morte. Eu quero ser do time vencedor porque eu cansei já de perder. Cansei do meu jeito, das minhas escolhas, dos meus sonhos, dos meus fracassos, dos meus enganos. Cansei. Nós podemos cansar sim de tudo aquilo que não presta, mas louvar e adorar tudo aquilo que é bom. E quando eu entendo isso, como eu sei que eu entendi que tudo é de Deus e que nada é por nós? Quando eu glorifico o Senhor para sempre, para sempre. E o que significa amém? Que assim seja. Amém, Senhor, que assim seja feita a sua vontade. Então, quando nós falamos amém, ou quando nós damos glória ao Senhor, nós estamos concordando com aquilo que Ele diz. Nós estamos tomando posse das coisas que estão sendo pregadas. E que a pregação tenha que sair também da nossa boca. Ah, mas eu não estudei. Leia a Bíblia, meu coração. Leia a Bíblia, vamos começar a ler. Eu sempre falo as mesmas coisas. Se você pegar todo o áudio, você vai ouvir, leia a palavra de Deus, leia. Eu não sei mais o que Deus precisa fazer por você, para você entender isso. Se você escuta esses devocionais já faz mais tempo e ainda não começou, eu não sei o que você está esperando. Já deveria estar se preparando. Nós vivemos uma batalha espiritual e a palavra ela nos ajuda a viver nas adversidades, a adorar além dos nossos interesses. E quando eu peço algo e Deus não faz?
Como é o próximo dia? Como é o próximo dia quando eu perco? Como é o próximo dia quando eu vejo que tudo aquilo que eu sonhei, o que eu tentei não deu certo? Que a gente vai lá em Habacuque 3, versículo 17 e 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e o louvarei a Deus, o meu Salvador. Eu adoro essa passagem, acho uma passagem inspiradora. Tudo que ele cita, ele fala da figueira, ele fala das parreiras, ele fala das azeitonas, do trigo, são todas coisas para se comer. Pensa que naquela época nós não tínhamos essa comodidade de ir num supermercado, de simplesmente abrir uma geladeira e encontrar abrigo. Então, para eles, naquela época, a falta de alimento era a falta de vida. Porque se faltasse alimento, eles não tinham na onde comprar, não tinham na onde socorrer, muitas vezes não tinha na onde pedir. Porque todo mundo pegava as coisas nos mesmos lugares. E olha o que ele fala: olha, ainda que as figueiras não produzam frutas, ainda que eu vá numa árvore, que eu esteja morrendo de fome e não encontre o que comer, e depois eu vou numa parreira e também não tem uma uva para mim pegar, e também não tem azeitona, também não tem trigo, não tem mais ovelha, não tem mais gado. Olha que sensação de pobreza, de miséria. E a nossa vida às vezes não está desse jeito. Você procura um amigo, não tem um conselho bom. Você olha a conta do banco, está no vermelho, está no negativo. Você tenta pensar em alguma coisa, já não tem mais o que pensar. E aí você poderia dizer: poxa, mas será que eu vou entrar em desespero agora? Será que Deus vai me abandonar? Poxa, todas as coisas são dele, todas as riquezas são dele, tudo é para ele. Será que Deus não pode usar da minha vida para alguma coisa? E aí eu entendo. Mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus, o meu Salvador. Se algo Deus é nosso, é o nosso Salvador. Aqui sim, o pronome meu, ele dá muito certo. Não sei se é pronome, mas o meu, ele encaixa muito bem, muito bem. Concorda? O meu Salvador, porque eu sei que o outro não pode me salvar. Eu sei que o outro não pode fazer as coisas que Deus faz. Então nós não devemos adorar o Senhor simplesmente quando tem as coisas que nós queremos, mas principalmente quando não tem. Porque nós não temos outro caminho, nós não temos como largar a mão do Senhor. Nós falamos disso ontem. A quem nós iremos? Você vai tentar reatar de novo aquele relacionamento que já não deu certo por diversas vezes, a troco de um prato de comida? Será que não é melhor passar por esse, entre aspas, esse luto ao lado do Senhor e que as tuas relações elas se fortaleçam? Mas não adianta nada a gente ficar tentando achar que a nossa vida ela vai ser completa ao lado de alguém. Não vai. Não vai. Não vai. Se nós pudéssemos viver qualquer coisa sem Deus, não teria necessidade de existir a Deus e tantas pessoas não teriam entregado as suas vidas para que essa palavra ela pudesse ser entregue para você, para que nós tivéssemos acesso à Bíblia. Jesus ele foi crucificado por falar de amor. Eu não sei se a gente consegue ter a compreensão disso, de que alguém foi morto por falar de amor, alguém foi condenado pelas tuas palavras, ele não fez nada, só disse que nós poderíamos ser amados, só disse que ele tinha vindo de Deus para nos salvar. Que mal tem nisso? E quando nós cremos nisso, a nossa vida ela é salva. E quando nós reconhecemos que nós não temos nada, é que nós começamos a ter tudo. Então nós não estamos abrindo mão dos nossos sonhos, nós estamos pegando os sonhos que são nossos. Antes nós não tínhamos nada, apenas uma ideia, apenas um pensamento. Talvez você possa se questionar:
Porque tem gente que vive à base de materialidade, né? Ele quer fatos e provas. Ah, mas eu conheço gente que não acredita em Deus e não passa na metade da dificuldade que eu passo. Tudo bem. E quando ele morrer, ele vai levar o que daqui? Quando ele morrer, quem vai estar lá? Quando ele morrer, o que vai acontecer com a alma dele? Agora, toda essa vida, como ele viveu? Em paz ou atribulado? Inquieto. Ontem estava na palavra de ontem que as riquezas sem Deus elas trazem inquietação. Então ele estava quieto ou inquieto? Ele estava bem ou estava mal? Será que simplesmente o prato sem a comida ele serve de alguma coisa? Por mais bonito que ele seja? E a riqueza, a nossa vida sem Deus, ela é apenas a casca. É uma caixa de presente sem nada dentro. Nós não vivemos o melhor da vida. Não é vida viver em dependência de alguém. Todos nós sabemos que um dia nós voltaremos ao Senhor, mas nós vivemos como se isso não fosse a verdade. Vivemos como se antes de nós ninguém tivesse feito nada, como se nós estivéssemos descobrindo um mundo. Não tem nada descoberto. Ou nós aprendemos com aquilo que Deus diz, e quando você lê a palavra de Deus, você nota que mesmo um livro tão antigo, 2000 anos atrás, nós encontramos as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos, e tudo aquilo parece que é tão atual e tão hoje, porque é o mesmo espírito, é a mesma batalha, é a mesma guerra, trocam-se as pessoas. Você acha que naquela época eles não achavam que eles eram a civilização mais evoluída? E hoje nós achamos que nós somos os mais evoluídos. É sempre assim a percepção. Todos nós vivemos com a mesma percepção. E não muda nada. O teu sofrimento é em vão muitas vezes. E não muda nada. Mas uma coisa é certa. Nada é por nós. Tudo é pelo Senhor. Então começa a louvar, começa a adorar, começa a agradecer. Para de questionar, para de achar que você precisa encontrar uma solução, porque o dia que a solução aparecer, ela vai vir de uma forma que você nem vai conseguir entender, nem imaginar e nem nada. Deus, ele não trabalha no óbvio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa trazer tranquilidade ao teu coração, esperança, paz, amor, sabedoria, conhecimento, prosperidade para que você possa abençoar a vida de outras pessoas e depois disso dizer: louvado seja o Senhor, porque não faltou nem para mim e nem para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.